Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Sabe a palavra ecologia? Ela vem do grego e significa basicamente o estudo da nossa casa. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos entender melhor como funciona a nossa casa, o planeta Terra, e descobrir os segredos de como a vida se conecta e se mantém. E para começar, pensa um pouquinho comigo. Só para você estar aqui agora, me ouvindo, prestando atenção, seu cérebro está trabalhando a 1000. E olha que loucura, mesmo sendo pequeno, nosso cérebro gasta uns 20% de todo o oxigênio que a gente respira. É isso mesmo, pensar gasta uma energia danada. Mas de onde é que vem toda essa energia? A resposta para essa pergunta começa com algo bem simples. Essa setinha aí. Parece besteira, né? Mas na ecologia, essa seta é a chave de tudo. E um detalhe importante, ela não mostra quem comeu quem. Ela mostra para onde a energia está indo. É como se fosse o GPS da energia na natureza. Então, bora lá mergulhar nisso. Para a gente entender de onde vem a energia que faz tudo funcionar, a gente precisa seguir esse fluxo, essa correnteza de vida. E o começo de tudo é num lugar bem simples que a gente vê todo dia. Tudo começa aqui, ó, no capim. Pode ser num pasto, no jardim. O capim é sensacional porque ele não precisa sair para caçar, ele não precisa comer ninguém. Ele faz o próprio rango, a própria energia, usando uma coisa que está aí para todo mundo, a luz do sol. Ele é o ponto de partida, a base de tudo. Aí o que acontece? Vem um gafanhoto e nhaque, manda o capim para dentro. Naquele exato momento, a energia que o capim pegou do sol e guardou passa para ele. A setinha está aí para mostrar isso, a energia foi do capim para o gafanhoto. Mas a história não para por aí, claro. O gafanhoto está lá, tranquilo, e de repente vira comida de um roedor. A energia passou de novo. Aí, o roedor, coitado, vira almoço de uma serpente, e a energia segue viagem. E lá no céu, um gavião pega a serpente. Pronto, aquela energia que começou lá no capim, com a luz do sol, chegou lá no topo da cadeia. Essa sequência que a gente acabou de ver tem nome e você com certeza já ouviu falar. É a cadeia alimentar. É exatamente isso. Uma linha reta que mostra o caminho da energia. Ela sempre começa com os seres que a gente chama de autotróficos, que são aqueles que produzem o próprio alimento, como as plantas. É o caminho mais básico da energia na natureza. E aqui a gente vê a grande divisão do mundo vivo. É bem simples, na verdade. De um lado, você tem os seres autotróficos, os produtores. Pensa nas plantas, nas algas, eles fazem a própria comida. Do outro lado, tem os heterotróficos, os consumidores. Somos nós, os animais, os fungos. A gente precisa comer outros seres vivos para conseguir energia. Só que, vamos combinar, a natureza é bem mais bagunçada que uma linha retinha, né? A vida real não é essa fila organizada. Vamos ver então como é que a coisa funciona de verdade. Porque na vida real é assim. Um roedor não come só gafanhoto. Ele come semente, come outros insetos. E a serpente pode virar comida de um gavião, mas também de uma coruja, de um outro bicho. Ou seja, todo mundo ali faz parte de várias cadeias ao mesmo tempo. Uma hora é caçador, outra hora é a caça. E quando a gente junta todas essas linhas, todas essas cadeias diferentes, a gente não tem mais uma linha. A gente tem uma teia alimentar. É isso que você está vendo. É um mapa muito mais fiel à realidade que mostra como está tudo, absolutamente tudo conectado, como se fosse uma grande rede de pesca. Beleza, mas e quando um bicho morre de velho e ninguém come? E a folha que cai da árvore? O galho seco? Isso tudo vira lixo? Fica lá acumulando para sempre? Claro que não. É aí que entram os heróis secretos do nosso planeta, os decompositores. A gente está falando de fungos, de bactérias, eles estão em todo lugar. Eles são a equipe de faxina e reciclagem da natureza. Eles comem tudo isso que morreu, que caiu e transformam em nutrientes para o solo. Daí as plantas usam de novo. Na natureza, nada, absolutamente nada se perde. E essa ideia de reciclagem é super importante. Pensa assim, a energia ela flui, ela vai passando de um ser para o outro e se perde um pouco no caminho. Mas a matéria, sabe, os tijolinhos que formam tudo, a água, o carbono, ela não vai embora. Ela circula, ela é usada e devolvida, em grandes ciclos. E o nome técnico para isso é ciclos biogeoquímicos. Eu sei, o nome é feio, mas a ideia é tranquila. Bio de vida,
gel de terra, químico das reações. É só o caminho que esses elementos fazem, passando pela gente, pelo ar, pelo solo e voltando. São como as engrenagens invisíveis que fazem o planeta continuar girando. O ciclo da água é o exemplo mais famoso, né? A gente aprende na escola. A água evapora, vira nuvem, chove, volta para o rio. Mas o mais legal é pensar que a mesma exata molécula de água que está nesse seu copo agora, ela já pode ter estado dentro de um dinossauro. Ela está circulando no planeta bilhões de anos. É incrível! A mesma coisa acontece com o carbono. O carbono é tipo o tijolinho principal de tudo que é vivo. As plantas são geniais. Elas pegam o carbono do ar e usam para crescer. Aí, quando a gente respira, quando os animais respiram, a gente devolve esse carbono para o ar. É uma troca constante, um equilíbrio perfeito. Entender tudo isso é crucial, gente, porque nós não estamos assistindo a esse show de fora. Nós fazemos parte de tudo isso. E as nossas ações, bom, elas têm um impacto gigantesco em todas essas teias e ciclos. Olha só esse exemplo, que é de chocar. Isso aí era um mar de Aral, na Ásia. Um mar gigantesco de água salgada no meio do continente. Em uns 40 anos, ele praticamente desapareceu. Virou um deserto. E por quê? Porque desviaram os rios que alimentavam ele para poder irrigar plantações. O resultado é essa imagem surreal, navios enferrujando no meio da areia. É o que acontece quando a gente bagunça o ciclo da água. E o ponto é que isso não é um problema da natureza. Longe da gente, isso afeta a nossa vida, a nossa saúde, diretamente. A ONU estima que 10 milhões de mortes por ano no mundo acontecem por causa de doenças que vêm da água contaminada. É um problema ambiental que vira um problema de saúde gravíssimo. E com o ciclo do carbono, a mesma coisa. Quando a gente queima combustível fóssil, carvão, petróleo, gasolina, a gente está pegando um carbono que a natureza levou milhões de anos para guardar debaixo da terra e está jogando tudo de uma vez na atmosfera. É como se a gente estivesse colocando um cobertor cada vez mais grosso em volta da Terra. O planeta esquenta. É o famoso efeito estufa, que está causando aquecimento global. Ok, o cenário parece bem complicado, eu sei. Mas, e isso é muito importante, a história não precisa terminar assim. O mesmo conhecimento que nos mostra onde a gente está errando também nos dá as ferramentas para consertar. E a gente tem exemplos de esperança aqui mesmo no Brasil. Olha que legal a história do Córrego das Corujas lá em São Paulo. Era um valão, um esgoto a céu aberto, poluído, que alagava tudo. Mas a comunidade, os moradores, se juntaram, foram atrás, cobraram da prefeitura. E o resultado? Hoje é um parque lindo, cheio de planta nativa, tem até horta comunitária e o principal, a vida voltou para o córrego. Tem peixe de novo. Isso tudo nos leva à pergunta final. E essa pergunta é para você. Agora que você entende um pouco melhor como a nossa casa funciona, como tudo está conectado, dá uma olhada aí ao seu redor, na sua rua, no seu bairro. Como é que esse conhecimento pode te ajudar a fazer a diferença? Que mudança, pequena ou grande, você pode ajudar a começar aí, onde você vive?